Você sabia que alguns dos maiores perigos para a saúde da humanidade está tão próximo que às vezes a gente nem percebe? Mas então, no vídeo de hoje, vamos explorar os 7 perigos mortais mais comuns, ou as 7 causas de morte mais comuns, ou algumas delas. Então, olá, meu nome é Vitor Hugo. Neste vídeo vamos te explicar algumas das mortes mais comuns relacionadas à saúde, os seus sinais, sintomas e, claro, possíveis prevenções para nos cuidarmos. Então fique até o final para que você não perca nenhum aviso ou conselho, além de várias curiosidades bem bacanas. Então, a tão famosa obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal que afeta negativamente a nossa saúde e é considerada até por muitos uma epidemia global. E alguns dos principais sinais e sintomas é o IMC, Índice de Massa Corporal Elevado, e para calcular seu IMC é bem simples. O cálculo do IMC é dividindo o peso em quilos pela altura ao quadrado da sua altura em metros. Daí, por exemplo, se uma pessoa pesa 80 quilos e tem 1,80 m de altura, o seu IMC vai ser 80 dividido por 1,8 vezes 1,8, em que o nível considerado normal do IMC é entre 18,5 e 24,9, o considerado normal, enquanto acima disso, sobrepeso, e o abaixo disso, magreza. Mas claro, isso é apenas uma média e não constitui um exame 100% completo e apurado da sua saúde, mas já é uma boa média. E alguns outros sinais são a fadiga e o cansaço constante, tipo todo dia você se sentir extremamente cansado, e dificuldade para realizar tarefas ou atividades físicas consideradas simples, tipo uma pessoa que está obesa dificilmente, dependendo do seu nível de obesidade, às vezes não consegue varrer, ou às vezes mal consegue se levantar da cama ou do sofá. E claro, também, um nível elevado de peso também pode ser um indicativo. Mas um nível, ou a chamada body fat, percentual de gordura, bem elevado. Mas o porquê que a obesidade é tão mortal? Porque está associada a várias doenças graves, como a hipertensão, diabetes tipo 2, várias doenças cardíacas e inclusive até alguns tipos de câncer. E como que você pode se prevenir da obesidade, ou quais são os possíveis tratamentos? É ter uma alimentação balanceada e praticar atividades físicas. Lembrando que, às vezes, até uma simples caminhada de 1 km ou 400 metros já pode ajudar e te deixar bem melhor do que era antes. E também várias mudanças comportamentais podem mudar, pois às vezes tem alguns problemas mentais envolvidos, ou psicológicos, ou algum transtorno alimentar. Mas em alguns outros casos, também na questão de tratamento, pode ser feita cirurgia bariátrica e reduz a gordura do corpo. Mas claro, com a supervisão de um profissional qualificado. E essas informações, segundo a Organização Mundial da Saúde. E uma curiosidade legal é que a obesidade já foi associada a um símbolo de status em algumas culturas antigas, em que quando a pessoa era mais obesa e mais gorda, ela era tratada de uma maneira melhor, como se fosse da elite. Enquanto hoje, é um dos maiores desafios de saúde pública. Inclusive, uma coisa que também vi no vídeo do Paulo Musi, obesidade é uma doença. E enquanto tem várias pessoas que falam que não. Um outro grande problema ou desafio da humanidade são as doenças cardiovasculares. E essas são as condições que afetam o nosso coração e os vasos sanguíneos, sendo alguns exemplos dessas condições o derrame e o infarto. E alguns dos possíveis sinais e sintomas são a dor no peito, a chamada angina, uma falta de ar, também uma tontura e fadiga constante. E anormal. Lembrando que, na dúvida, busque um profissional qualificado. Mas o porquê que dessas condições são mortais? De um modo mais específico, várias dessas condições interrompem o fluxo sanguíneo, impedindo que vários nutrientes e oxigênio, coisas importantes para o nosso corpo, sejam limitadas e restringidas. O que, por exemplo, pode levar a danos no nosso cérebro e prejudicar até o nosso coração também, muitas vezes levando a danos irreversíveis. E alguns exemplos de como você pode se prevenir dessas coisas é ter uma dieta balanceada, praticar alguma atividade física regularmente e ter um controle ou cuidar melhor do seu estresse. Tentar reduzir ele sempre que possível, mesmo que às vezes seja difícil. Inclusive, depois vou falar algumas dicas de como dá para melhorar a sua saúde mental e o seu estresse também, e algumas coisas até de dieta também. Na questão de tratamento também existem alguns medicamentos, mas em casos mais graves de doenças cardiovasculares podem ser feitos alguns procedimentos como a angioplastia ou até algumas cirurgias cardíacas. Por curiosidade, as doenças cardíacas são a principal causa de morte no mundo, representando cerca de 32% de todas as mortes no mundo.
E essas informações segundo a American Heart Association. O famoso câncer é o crescimento descontrolado de células anormais que invadem tecidos e órgãos. E existem mais de 100 tipos de câncer que podem te matar. E alguns possíveis sinais e sintomas são os nódulos ou caroços incomuns, mudanças inexplicáveis e anormais no peso, uma fadiga extrema e uma dor persistente e contínua. E o do porquê que o câncer é mortal é que ele compromete várias funções ao invadir órgãos, roubar nutrientes e destruir alguns órgãos, além de gerar as faladas metástases. Na questão de prevenção e tratamento, você pode buscar um diagnóstico precoce, se vacinar, por exemplo, a vacina da hepatite, do HPV, e evitar fatores de risco como o tabaco e o álcool. Alguns dos tratamentos de câncer incluem a quimioterapia, radioterapia e a imunoterapia. Muitas vezes acabam por também destruir algumas das células saudáveis. Afinal, por enquanto, esse é um dos grandes desafios. Tentar destruir o câncer sem destruir outras células junto. E por curiosidade, a evolução da medicina está transformando vários tipos de câncer em doenças controláveis, com altas taxas de sobrevivência, quando detectadas precocemente. Ou seja, quando antes as doenças são descobertas, antes e mais fácil são de serem controladas. E essas informações segundo a National Cancer Institute. A depressão é um transtorno mental caracterizado pela tristeza persistente, perda de interesse e alterações emocionais intensas e anormais, normalmente associados com a solidão também. E alguns dos sinais e sintomas são o sentimento de vazio ou de desesperança, fadiga e perda de energia e alterações no sono e no apetite. E o porquê é mortal é que a depressão ela pode aumentar significativamente o risco da pessoa cometer suicídio e pode agravar algumas condições como as doenças cardíacas. Na questão de tratamento e prevenção, pode ser feita a terapia psicológica, como por exemplo o TCC, a medicação, quando indicada por profissionais qualificados, e a atividade física e suporte emocional também fazem uma grande ajuda em pessoas que estão com essa condição. E por curiosidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão será a principal causa de incapacidade até 2030. E uma outra curiosidade também é de um possível sinal que a pessoa está em depressão ou que ela está prestes a fazer algo contra a sua própria vida, é quando ela simplesmente que está todo triste e cabisbaixa e começa a dar presentes para todo mundo. Isso geralmente ou às vezes é um sinal que talvez aquela situação ou aquele seja o último dia dela. E por isso que ela está feliz, porque ela pensa que isso vai acabar. E não esqueça, sempre tente ajudar os outros na medida do possível. Afinal, o suporte social e emocional são importantíssimos. Pena que nos dias de hoje a saúde mental e emocional são várias vezes desvalorizadas. E agora uma condição na parte física são os diabetes tipo 2, em que é uma doença metabólica que afeta a forma como o corpo processa a glicose no sangue. E alguns sinais e sintomas de diabetes tipo 2 possivelmente são a sede excessiva, o aumento na frequência urinária e feridas que demoram a cicatrizar, e uma demora bem fora do comum. E o porquê que é mortal é que a diabetes tipo 2 causa danos em órgãos vitais, levando possivelmente à insuficiência renal, amputações e até doenças cardiovasculares. Na questão de prevenção e tratamento, é bom manter um peso saudável e praticar exercícios. E na questão de tratamento, claro, com a ajuda de um profissional, algumas pessoas fazem uso da insulina ou de algum outro medicamento específico. E por curiosidade, apesar de ser altamente controlável, o diabetes tipo 2 frequentemente passa despercebido, até atingir estágios mais avançados. Essas informações segundo a American Diabetes Association. Perceba que atividades físicas tá em quase tudo, então pratique atividades físicas, pois me ajudou e eu garanto que vai ajudar você também. Infecções respiratórias graves. Isso são inflamações dos pulmões causadas por bactérias, vírus ou fungos, como por exemplo a Streptococcus pneumoniae, a pneumonia. Alguns dos sinais e sintomas é a tosse com catarro, febre e calafrios e uma dificuldade para respirar. Afinal, são infecções respiratórias. E o do porquê é mortal é porque ela compromete a troca de oxigênio nos pulmões, podendo levar à insuficiência respiratória. Na questão de prevenção e tratamento, existem vacinas, como a contra pneumococo e contra a gripe. Existem também alguns antibióticos ou antivirais que podem ajudar dependendo do caso. E por curiosidade, a pneumonia é a principal causa de morte em crianças menores de 5 anos em todo o mundo. Essas informações segundo a Centers for Disease Control and Prevention. O tabagismo e doenças relacionadas também são um grande problema da humanidade na questão de saúde.
E isso são basicamente o uso de produtos relacionados ao tabaco, que estão ligados a uma série de doenças, como câncer e doenças pulmonares e cardíacas, em que alguns dos sinais e sintomas desse problema são a tosse crônica e a fadiga e dificuldade intensa para respirar, e uma voz rouca ou alterações no sistema respiratório. E do porquê essa condição é mortal? É porque ela pode prejudicar nosso sistema respiratório, gerar câncer e insuficiência respiratória. Inclusive, o tabagismo é responsável por 8 milhões de mortes anuais, sendo um dos maiores fatores de risco evitáveis. Na questão de prevenção e tratamento, a gente pode evitar o tabaco e buscar apoio para parar de fumar. Afinal, uma das coisas mais corajosas que você pode fazer é pedir ajuda. E também na questão de tratamentos, podem ser feitos alguns tipos de terapias que podem ajudar na cessação ou até a fumar menos. E também existem alguns medicamentos possíveis também. E por curiosidade, além dos danos diretos ao fumante, o tabagismo passivo também mata mais de 1 milhão de pessoas anualmente. Essas informações segundo a Organização Mundial da Saúde. O alcoolismo é o uso excessivo e crônico do álcool, que causa sérios danos ao corpo e à nossa mente. Afeta o fígado, o coração, o sistema nervoso e aumenta o risco de acidentes e violência. E alguns dos possíveis sinais e sintomas são a dependência física e emocional do álcool, a dificuldade para controlar o consumo e alterações de humor, irritabilidade e problemas sociais ou no trabalho. E o do porquê desse hábito ser extremamente mortal é porque o álcool está associado a várias condições fatais, incluindo a cirrose hepática, insuficiência cardíaca, câncer e acidentes fatais devido à embriaguez. Inclusive, se beber, não dirija. Na questão de prevenção e tratamento, é importante ter uma educação a respeito do consumo excessivo, talvez alguns programas de reabilitação ajudem, e grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos, e talvez um tratamento psicológico. Também alguns medicamentos podem ajudar no controle da dependência, quando supervisionados por um médico adequado. E por curiosidade, o consumo moderado de álcool é culturalmente aceito em várias partes do mundo, mas a Organização Mundial da Saúde afirma que não existe um nível seguro de consumo de álcool e não cause nenhum dano à saúde. Ou seja, não conseguiram pesquisar ou achar um nível de álcool que você consiga beber e que não tenha danos ao seu corpo ou à sua mente. E eu não posso esquecer de falar também que cada pessoa tem um corpo diferente e que o meu objetivo não é causar nenhum medo, e esse vídeo tem um cunho informativo. Então, caso você viu algo fora do normal ou suspeita de algo, busque um profissional qualificado. E eu também tenho aqui uma possível solução, se caso você tem alguns problemas mentais ou quer algumas dicas de dieta e alimentação, que inclusive me ajudaram, e eu até consigo dormir melhor hoje, graças às coisas que eu mudei. E caso você também queira mudar, eu deixei no comentário fixado um produto chamado Saúde Integral, em que eu passo algumas dicas para te ajudar na sua saúde que já me ajudaram. E para você que chegou até aqui, tem uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!